Quando um grupo de escavadores encontrou uma caverna subterrânea enquanto trabalhava nos arredores da vila de Tonopah, Nevada, jamais poderiam imaginar que haviam desenterrado um segredo escondido há séculos. Um diário misterioso, mapas codificados e um recurso natural surpreendente transformariam a pacata vila em um centro de curiosidade mundial, deixando todos em busca de respostas. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Joe, líder de um grupo de escavadores, guiava sua equipe em uma operação aparentemente rotineira. Eles trabalhavam em um trecho árido e isolado próximo à vila de Tonopah, Nevada, onde a terra era tão inóspita que nem os escorpiões se arriscavam por ali. O som estridente da escavadora cortando a rocha dura ecoava pelo local, enquanto o grupo aguardava encontrar as típicas formações de minério. No entanto, o que surgiu em frente aos olhos deles foi algo inesperado. Uma fenda negra na rocha, abrindo caminho para o que parecia ser uma caverna. A escuridão daquele espaço recém-descoberto parecia densa, um contraste impressionante com a paisagem árida iluminada pelo sol abrasador. Joe e Sarah, uma geóloga experiente da equipe, trocaram olhares de espanto enquanto tentavam entender o que tinham encontrado. Com lanternas em mãos e um sistema improvisado de cordas, Joe foi o primeiro a descer na caverna. Sua lanterna revelou uma pequena câmara subterrânea, com paredes marcadas por sinais de ferramentas. Era evidente que o lugar havia sido esculpido à mão, mas não havia indícios de uso recente ou de uma mina comum. Sarah desceu logo em seguida e começou a examinar as paredes e o chão da câmara com cuidado. Isso foi feito por alguém, mas faz muito tempo, comentou, observando a estrutura meticulosamente. A dupla logo percebeu que aquela descoberta era muito mais do que parecia. Quando a luz da lanterna de Joe brilhou em um canto mais distante, eles avistaram algo que os deixou sem palavras. Um baú antigo, de madeira escura e ferragens enferrujadas, mas surpreendentemente bem preservado. Com um misto de hesitação e curiosidade, Joe forçou o fecho enferrujado do baú até conseguir abri-lo. O som ecoou pela câmara silenciosa como um disparo. Dentro, eles encontraram um diário de couro e um maço de papéis quebradiços. As páginas do diário estavam cobertas de uma caligrafia elegante e desbotada pelo tempo, e a data gravada na capa indicava que o objeto tinha mais de 200 anos. Sarah ficou paralisada ao ler o nome que estava ali escrito. Meriwether Lewis, um dos líderes da famosa expedição de Lewis e Clark. O choque da descoberta foi imediato. Joe e Sarah subiram de volta à superfície com o baú, sem saber ao certo o que fazer em seguida. Decidiram buscar a ajuda de Evelyn Baker, uma professora de história local e renomada especialista em artefatos históricos. Conhecida por sua paixão pela preservação cultural e por sua habilidade em identificar a autenticidade, Evelyn era a pessoa ideal para ajudá-los a compreender a importância do achado. Quando chegaram à casa de Evelyn, escondida entre as colinas de Tonopah, ela os recebeu com um olhar desconfiado e uma atitude pragmática. "Mostrem o que vocês têm", disse ela sem rodeios. Joe colocou o baú no chão do escritório de Evelyn e Sarah retirou o diário e os papéis com cuidado. Evelyn, usando luvas, começou a examiná-los meticulosamente. As horas se arrastaram enquanto ela lia, fazia anotações e murmurava para si mesma. Finalmente levantou os olhos e disse: "Vocês acabaram de encontrar algo extraordinário." Antes que Joe e Sarah pudessem comemorar, Evelyn encontrou algo que mudou o rumo da investigação. Ao examinar o baú, ela percebeu um compartimento falso. Dentro dele estavam mapas dobrados com precisão, diferentes do restante do conteúdo. Embora os mapas fossem aparentemente mais novos do que o diário, eles traziam traços de uma mão habilidosa e experiente. Evelyn, estudando-os com atenção, notou que as anotações e os símbolos nos mapas eram intrigantes. "Isso não é apenas cartografia", disse ela. "Parece um código." Joe e Sarah se aproximaram, tentando entender as marcas nos mapas. Havia contornos de montanhas e vales familiares,
mas também traços que não combinavam com a geografia atual da região. Sarah, com sua experiência em geologia, percebeu que algumas das paisagens desenhadas não existiam mais. Essas montanhas desapareceram ou foram erodidas ao longo do tempo, ela comentou. Mas o que mais me intriga são esses símbolos. Eles parecem ter um significado além da geografia. Evelyn concordou. Se esses mapas realmente pertencem a Lewis, ele não estava apenas explorando o território, ele estava escondendo algo. A ideia trouxe um silêncio tenso ao ambiente. O que Lewis teria encontrado naquela região isolada? Por que ele decidiu codificar informações nos mapas? A partir daquele momento, Evelyn decidiu que a descoberta precisava ser tratada com discrição. Não podemos deixar isso cair nas mãos erradas, afirmou com firmeza. Ela propôs que os mapas e o diário fossem analisados por um especialista em criptografia para tentar decifrar os códigos. Joe e Sarah concordaram, embora soubessem que isso atrairia atenção indesejada para Tonopá. Enquanto aguardavam respostas sobre os códigos, Evelyn e Sarah começaram a investigar as implicações históricas do diário e dos mapas. Tudo parecia indicar que Lewis havia feito descobertas que ultrapassavam o âmbito da simples exploração geográfica. Com informações que se alinhavam a eventos históricos da época, o diário mencionava locais que coincidiam com registros antigos, mas os mapas indicavam algo mais profundo, uma possível rede de recursos naturais escondidos. Quando o criptógrafo finalmente chegou, a análise dos mapas trouxe à tona uma revelação inesperada. O código não apontava para ouro ou prata, como muitos poderiam imaginar, mas para algo muito mais valioso em um deserto: água. Os mapas detalhavam a localização de aquíferos subterrâneos e redes de nascentes escondidas sob o solo árido de Nevada. Sarah, compreendendo a magnitude dessa descoberta, exclamou: "Isso muda tudo. A água é o recurso mais precioso em um lugar como este." Evelyn, com seu olhar experiente, parecia compreender a escolha de Lewis em manter o segredo. "Ele sabia que algo assim precisava ser protegido", disse ela. Mas por quê? Ele temia que isso fosse explorado de forma irresponsável ou havia algo ainda maior que ele queria esconder? Enquanto essas questões pairavam no ar, Joe, Sarah e Evelyn perceberam que estavam diante de um dilema monumental. Como garantir que um recurso tão precioso não fosse explorado de forma gananciosa? A descoberta dos aquíferos detalhados nos mapas de Lewis trouxe uma mistura de empolgação e apreensão ao grupo. Tonopá, uma vila esquecida no meio do deserto, estava prestes a se tornar o epicentro de algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Evelyn, com sua experiência histórica, compreendia a responsabilidade de lidar com uma descoberta de tamanha magnitude, enquanto Joe e Sarah, acostumados com o trabalho direto na mineração, agora enfrentavam um cenário que parecia maior do que suas próprias vidas. "Precisamos agir rápido antes que essa história escape do nosso controle", afirmou Evelyn. Apesar da discrição inicial, a notícia começou a se espalhar. Rumores sobre a descoberta de algo significativo atraíram jornalistas, curiosos e representantes de corporações. A vila, que até então vivia em uma tranquilidade quase inabalável, tornou-se um turbilhão de câmeras, microfones e especulações. Entre os recém-chegados apareceram historiadores, cientistas e até mesmo investidores privados, todos oferecendo ajuda ou querendo saber mais sobre a descoberta. Embora muitos parecessem interessados em preservar a integridade histórica e ambiental do achado, Sarah e Joe sabiam que havia outros com intenções muito menos nobres. "Esses caras não estão aqui pelo bem da ciência", comentou Joe, observando um grupo de empresários em trajes caros discutindo com um representante local. "Eles querem explorar isso e transformar em lucro antes que possamos sequer entender o que temos em mãos." Sarah, por outro lado, estava mergulhada nos mapas, buscando mais respostas. Ela descobriu que, além dos aquíferos subterrâneos, havia anotações que indicavam a possível existência de nascentes em outras regiões inexploradas. "Esses aquíferos são grandes o suficiente para sustentar ecossistemas inteiros", disse ela a Evelyn.
Evelyn, entretanto, estava preocupada com o impacto dessa descoberta em um nível mais amplo. Louis sabia que estava lidando com algo monumental, comentou ela, apontando para os símbolos enigmáticos nos mapas. Essas marcas não são apenas orientações geográficas. Ele codificou essas informações porque entendia que nas mãos erradas isso poderia ser catastrófico. Enquanto isso, a presença de corporações e investidores trouxe ainda mais tensão para a vila. Representantes de grandes empresas começaram a oferecer somas exorbitantes para ter acesso exclusivo a AOS Mapas e ao conhecimento dos aquíferos. Propostas para exploração em larga escala começaram a circular, prometendo transformar a economia local, mas também levantando questões sobre o impacto ambiental. Não podemos deixar isso acontecer, afirmou Evelyn em uma reunião com Joe e Sarah. Se permitirmos que essas empresas assumam o controle, todo o equilíbrio da região será destruído. A água pode ser extraída de maneira irresponsável, sem pensar nas gerações futuras. O grupo decidiu buscar apoio de especialistas para fortalecer sua posição. Evelyn entrou em contato com a doutora Eleanor Pierce, uma renomada criptógrafa conhecida por sua ética impecável e dedicação à ciência. Quando Eleanor chegou a Tonopá, trouxe consigo uma abordagem metódica e uma determinação que rapidamente conquistou a confiança do grupo. "Se há mais segredos nesses mapas, eu os encontrarei", declarou. Enquanto Eleanor trabalhava na decodificação completa dos símbolos, a situação na vila se intensificava. Jornalistas disputavam espaço com ativistas ambientais que também começaram a se manifestar contra qualquer tentativa de exploração descontrolada dos recursos hídricos. As ruas de Tonopá, antes calmas, agora estavam repletas de debates acalorados. Em meio a esse caos, Eleanor fez uma descoberta que deixou o grupo perplexo. Havia uma segunda camada de informações codificadas nos mapas, detalhando não apenas os aquíferos, mas também regiões com potencial para novos recursos. Algumas áreas indicavam formações geológicas que poderiam conter outros elementos essenciais, mas o mais intrigante era a precisão dos cálculos. Louis estava muito à frente de seu tempo, afirmou Eleanor. Ele não era apenas um explorador. Ele tinha conhecimento de cartografia, geologia e aparentemente até matemática avançada. O grupo ficou em silêncio, absorvendo o peso da revelação. Essa nova descoberta trouxe ainda mais atenção para a vila. Instituições científicas começaram a enviar representantes, e organizações ambientais propuseram planos para preservar os recursos recém-descobertos. No entanto, a presença constante de corporações criou um clima de desconfiança. Muitos moradores de Tonopá, seduzidos pelas promessas de riqueza, começaram a pressionar Joe e Sarah para aceitar algumas das ofertas. "Vocês não podem segurar isso para sempre", disse um representante local durante uma reunião comunitária. "As pessoas têm o direito de saber, e essa vila precisa dessa oportunidade econômica." Joe, um homem simples e reservado, sentia o peso dessa responsabilidade como nunca antes. "Isso não é só sobre dinheiro", ele respondeu. "Estamos falando de algo que pode mudar vidas, mas precisamos fazer isso do jeito certo." Sarah, sempre prática, apresentou um plano alternativo. Ela sugeriu que o conhecimento dos aquíferos fosse compartilhado com universidades e organizações humanitárias que pudessem usá-lo para beneficiar a população local sem causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Evelyn apoiou a ideia, mas sabia que seria difícil convencer todos os envolvidos. No meio disso tudo, Eleanor fez mais uma descoberta significativa. Nos cantos de um dos mapas, ela encontrou pequenas inscrições que pareciam ser coordenadas. Ao investigarem mais a fundo, perceberam que essas coordenadas apontavam para uma área ainda mais isolada, distante de Tonopá. "Se essas marcações forem o que eu penso, Louis deixou outra pista sobre o que ele encontrou", comentou ela com um brilho nos olhos. Movidos pela curiosidade, Joe, Sarah, Evelyn e Eleanor decidiram investigar o local indicado pelas coordenadas. Eles organizaram uma pequena expedição, evitando chamar atenção, e seguiram para o ponto marcado nos mapas. O que encontraram foi algo que desafiava qualquer expectativa.
No local, escondida entre formações rochosas, havia uma entrada semelhante à caverna que descobriram inicialmente. Desta vez, ao descerem, encontraram um espaço ainda maior, com inscrições nas paredes e marcas geométricas que indicavam a presença de conhecimento avançado. Isso não é apenas sobre água, murmurou Sarah. Lewis encontrou algo que ele sabia que o mundo não estava pronto para entender. O grupo percebeu que aquela segunda caverna continha um nível de complexidade que tornava sua descoberta ainda mais valiosa e, ao mesmo tempo, mais perigosa. Dentro da caverna, as paredes estavam cobertas de símbolos gravados diretamente na rocha, como se alguém tivesse deixado mensagens cuidadosamente calculadas, em uma linguagem que parecia mesclar padrões geométricos e inscrições rudimentares. Os traços eram tão precisos que Sarah se abaixou para tocar uma das marcas, tentando entender como algo assim poderia ter sido feito com ferramentas rudimentares há mais de 200 anos. Evelyn, com os olhos fixos em uma das inscrições, murmurou: "Isso não é apenas um local, é um registro." Lewis não só encontrou algo valioso aqui, como também documentou de forma codificada. Ele estava preservando conhecimento. Eleanor aproximou-se, analisando as marcas com um olhar aguçado. Estes símbolos têm a mesma assinatura dos mapas, mas parecem mais antigos. É quase como se Lewis estivesse se baseando em algo que já estava aqui, que ele mesmo encontrou e não criou. A sugestão trouxe um arrepio ao grupo. Será que a expedição de Lewis havia tropeçado em segredos ainda mais antigos que remontavam a uma época antes da colonização europeia? Enquanto isso, Joe encontrou no canto mais profundo da caverna o que parecia ser outro baú, menor do que o primeiro, mas ainda assim resistente ao tempo. Ele se ajoelhou, com as mãos trêmulas, e abriu o objeto cuidadosamente. Dentro havia mais documentos, dobrados com precisão, mas também algo completamente inesperado. Pequenos cristais que brilhavam de forma incomum, mesmo sob a luz limitada de suas lanternas. Sarah pegou um dos cristais, tentando identificar seu material. "Isso não é algo que encontramos facilmente na superfície", ela comentou. "Pode ser uma formação natural, mas a forma e o brilho é como se tivessem sido lapidados." Evelyn se inclinou sobre os papéis e imediatamente reconheceu a caligrafia de Lewis. Ele sabia o que estava fazendo. Estes cristais, o mapa e até estas inscrições são peças de um quebra-cabeça que ele tentou proteger. Joe, olhando fixamente para os cristais, perguntou: "Mas proteger de quem? E por quê?" De volta à vila, a situação continuava tensa. As notícias da primeira descoberta haviam se espalhado ainda mais, e a chegada de mais especialistas, empresários e até representantes de entidades governamentais fez com que Tonopá se transformasse em um verdadeiro campo de disputas. Propostas para explorar a área se acumulavam, algumas oferecendo promessas de desenvolvimento sustentável, outras claramente motivadas pelo lucro. Evelyn, que continuava firme em sua posição, rejeitava qualquer ideia de exploração desenfreada. "Se entregarmos isso nas mãos erradas, Tonopá será destruída", ela afirmou durante uma reunião comunitária. Apesar disso, os moradores, atraídos pela perspectiva de mudanças econômicas, começaram a dividir opiniões. Alguns argumentavam que a descoberta deveria ser usada para transformar a vila em um polo econômico, enquanto outros apoiavam Evelyn e sua visão de preservar o legado e os recursos. Sarah, frustrada com o crescente caos, decidiu focar no que realmente importava: a decodificação das novas informações. Enquanto Sarah se concentrava nos mapas e documentos, Eleanor trabalhava incansavelmente para traduzir os registros encontrados no segundo baú. Após dias de análise, ela fez uma descoberta surpreendente. As novas anotações indicavam que Lewis havia identificado os aquíferos como parte de uma rede ainda maior de recursos naturais que se estendia além de Nevada. "Esses mapas não apenas detalham água subterrânea", explicou Eleanor. "Eles mostram como essas redes de aquíferos estão conectadas a outras formações geológicas que poderiam potencialmente sustentar uma série de novas descobertas." As anotações, no entanto, traziam mais perguntas do que respostas.
Lewis parecia ter escondido intencionalmente as localizações exatas de alguns dos recursos, utilizando códigos que apenas alguém com conhecimentos avançados poderia decifrar. Evelyn refletiu sobre os motivos por trás dessa decisão. Lewis sabia que este conhecimento era poderoso demais para ser compartilhado sem restrições. Ele temia que fosse usado de forma irresponsável. Enquanto o grupo tentava entender as implicações dessa descoberta, as tensões na vila continuavam a crescer e tentativas de invasão às cavernas tornaram-se mais frequentes. Na calada da noite, pessoas desconhecidas foram vistas rondando as áreas protegidas e até drones sobrevoavam a região. Joe, já preocupado com a segurança da descoberta, sugeriu que medidas mais rigorosas fossem tomadas para proteger o local. "Se não garantirmos isso agora, será tarde demais", disse ele. Eleanor, por outro lado, estava próxima de desvendar um dos códigos mais complexos dos mapas. Após horas de trabalho minucioso, ela encontrou uma mensagem criptografada que parecia ser um alerta. Somente aqueles que entendem o valor do que não pode ser comprado serão dignos de seguir este caminho. Ao ouvir a mensagem, Sarah leu as palavras em voz alta. Lewis sabia que haveria ganância. Ele previu isso. A mensagem incluía instruções para acessar áreas subterrâneas, mas também fazia referência a algo que Eleanor chamou de riqueza invisível. "Não se trata apenas de água ou minerais", explicou ela. Lewis estava falando sobre conhecimento, sobre a capacidade de compreender o equilíbrio entre o homem e a natureza. Esse conceito intrigante deixou o grupo ainda mais determinado a proteger o legado, mas os desafios continuavam a aumentar. Na vila, a situação atingiu o ápice quando representantes do governo estadual anunciaram que a área seria oficialmente designada como patrimônio protegido. A decisão trouxe alívio para alguns, mas revolta para outros. Muitos moradores argumentaram que isso limitaria o acesso a benefícios econômicos prometidos pelas empresas interessadas na exploração. Evelyn, ao lado de Sarah e Joe, reforçou a importância de preservar não apenas os recursos naturais, mas também o valor histórico e cultural da descoberta, tentando convencer a comunidade da gravidade da situação. Mesmo com a designação oficial de proteção, a tensão não diminuiu. Durante a noite, vândalos tentaram invadir a entrada da caverna principal, deixando marcas que indicavam uma tentativa de forçar a abertura. O incidente colocou o grupo em alerta máximo. Evelyn, determinada a proteger a integridade do legado de Lewis, convocou uma reunião com cientistas, ativistas ambientais e representantes do governo. Durante o encontro, ela propôs transformar a área em um centro de pesquisa e conservação, onde os recursos poderiam ser estudados e utilizados de maneira sustentável. A proposta foi bem recebida por algumas autoridades e instituições científicas, mas a desconfiança entre os moradores e empresários locais permaneceu. Sarah, tentando encontrar um meio-termo, sugeriu que parte da descoberta fosse compartilhada com universidades e organizações humanitárias que pudessem usá-la para beneficiar a região sem causar danos irreparáveis. Joe, por sua vez, manteve-se firme em sua posição de proteger o local a qualquer custo, mesmo que isso significasse enfrentar a desaprovação de parte da comunidade. Eleanor, que continuava a desvendar os códigos restantes, fez outra descoberta surpreendente. Nas bordas de um dos mapas, encontrou uma série de coordenadas adicionais que indicavam a localização de outra caverna em um ponto ainda mais remoto. O grupo decidiu investigar a nova localização em segredo, temendo que qualquer divulgação prematura pudesse atrair mais atenção indesejada. Após uma longa viagem, encontraram uma entrada escondida entre formações rochosas, semelhante às anteriores, mas desta vez, o que havia dentro era ainda mais impressionante. Ao descer na caverna, eles descobriram inscrições que pareciam muito mais antigas do que os registros de Lewis. As marcas nas paredes indicavam padrões geométricos complexos e símbolos que pareciam seguir uma lógica específica. Sarah, ao examinar as inscrições, ficou intrigada. Isso não é obra de ferramentas rudimentares. Parece que alguém com um conhecimento avançado esteve aqui muito antes de Lewis. Evelyn, analisando as marcas,
sugeriu que poderiam estar diante de vestígios de uma civilização desconhecida. Além das inscrições, encontraram outro baú, menor, contendo mais cristais lapidados e documentos cuidadosamente preservados. Os papéis pareciam ser notas adicionais de Lewis, mas também incluíam referências a mapas mais antigos, como se ele tivesse baseado sua pesquisa em registros que ele mesmo descobriu. Eleanor, examinando as notas, concluiu: Lewis encontrou algo aqui que o fez questionar tudo o que ele sabia. Ele deixou essas mensagens como um aviso, mas também como uma chave para decifrar algo maior. Enquanto processavam a magnitude do que haviam encontrado, o grupo percebeu que agora enfrentavam um dilema ainda mais complexo. Além de proteger os recursos naturais, precisavam decidir como lidar com a possibilidade de estarem diante de um segredo que desafiava não apenas a história, mas também a compreensão moderna de ciência e exploração. Eles sabiam que suas escolhas determinariam não apenas o futuro de Tonopá, mas também o impacto global dessa descoberta monumental. O que você achou da decisão de Joe, Sarah e Evelyn de proteger o legado de Lewis? Você acredita que eles conseguiram equilibrar progresso e preservação? Se estivesse no lugar deles, qual decisão teria tomado? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.